No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que uma família da pesada resolveu fazer uma paródia de Star Wars, mais precisamente do episódio 5, O Império Contra-Ataca. E como anteriormente publiquei um vídeo resumindo a primeira parte, vamos continuar a história exatamente do ponto aonde paramos. Mas antes, um pequeno resumo da parte anterior para quem não se lembra. Luke conseguiu encontrar o Mestre Yoda. Han Solo junto com seus amigos quase foram devorados por aquele monstro, e o Darth Vader, seguindo as ordens do Imperador, ficaria encarregado em trazer o Luke para o lado sombrio. O episódio começa com uma cena clássica da franquia, aonde vemos o Luke juntamente com o Yoda fazendo alguns treinamentos. E já que suas costas estavam suadas, Yoda decidiu fazer uma pequena pausa. Porém, ao questioná-lo o que aprendeu com tudo isso, descobrimos que ele não ensinou exatamente o que o Luke precisava, mas apenas o ensinou algumas coisas sobre as mulheres. Nesse momento, Luke questionou o que havia naquele local, pois o mesmo estava bastante frio. No entanto, após ter sido aconselhado que não fosse até lá, visto que era repleto de lado sombrio, Luke mesmo assim resolveu arriscar, mas logo parecia estar arrependido, pois ninguém menos que o Darth Vader apareceu ali, e então os dois tiveram que trocar alguns golpes, o que surpreendentemente terminou com o Luke vencendo. Além disso, uma coisa bastante curiosa aconteceu ali. Porém, ele apenas decidiu ignorar o acontecimento, e juntamente com aquela cabeça começaram a cantar, contando até mesmo com a presença do Yoda. De volta no espaço, Han Solo e seus amigos se preparavam para atingir a velocidade da luz. Mas infelizmente, não apenas descobriram que não seria possível, mas o momento também chegou a ser comentado pelos seus amigos. Mas aparentemente, ele acabou tendo uma ideia do que poderiam fazer. Ao mesmo tempo fez uma imitação da princesa Leia, falando quão irritante era sua voz. Enquanto isso, os soldados do Império faziam de tudo para derrubar aquela nave. Mas infelizmente, não apenas acabaram perdendo a localização da mesma, mas o Darth Vader resolveu fazer uma ligação surpresa. E ao descobrir o que aconteceu, rapidamente mandou um dos encarregados de arrasta para cima. Ao mesmo tempo, descobrimos aonde o Han Solo e seus amigos estavam, o que poderia ser um ótimo esconderijo. No entanto, após questionarem para onde eles iriam depois dali, Han Solo lembra de seu amigo chamado Lando, que por ser o único cara de cor naquele setor, Chewbacca acabou falando uma coisa bastante inapropriada. Nesse momento, ao perceber algo de estranho ocorrendo ali, Han Solo fala para seu amigo ficar preparado, pois pretendia ir embora juntamente com o lixo da nave imperial. E então, após vermos alguns daqueles lixos mencionados, também descobrimos que um caçador de recompensas estava indo atrás do Han Solo e seus amigos. De volta naquele planeta, Luke continuava o treinamento para dominar a força. Além disso, também vê os seus amigos correndo um grande perigo, e rapidamente se prepara para ir ajudá-los. Ao mesmo tempo, Yoda revela que ele ainda não estava pronto, e que não poderia derrotar o Darth Vader sozinho. Porém, ao ser questionado se gostaria de acompanhá-lo, Yoda imediatamente voltou atrás no que havia falado. E momentos depois, recebeu a visita de um velho amigo. Enquanto isso, após um mal-entendido ter acontecido ali, Han Solo e a turma finalmente chegam naquele local, e enfim conhecemos aquele seu colega. Após isso, resolveu apresentá-lo a cada um de seus amigos. Quer dizer quase todos, pois aparentemente não sabia o nome do C-3PO. E logo após descobrir o mesmo, ele chegou a falar o seu nome diversas vezes. Em seguida, enquanto seus amigos continuaram o caminho, C-3PO resolveu fazer uma parada, e entrou em uma loja de roupas masculinas. Após isso, descobrimos que ele havia sido totalmente desmontado. E a razão do acontecimento foi porque entrou em uma briga por uma vestimenta. Além disso, também descobrimos que a princesa estava passando por um momento íntimo. Mas como não tinha nada para falar com Lando, Han Solo resolveu convidá-la para jantar com eles. Ao mesmo tempo, Darth Vader se preparava para fazer uma surpresa. Mas ao invés disso, ele foi quem acabou sendo surpreendido. E mesmo com os esforços do Han Solo, infelizmente não foi o suficiente para impedir o Darth Vader e sua tropa. Vejam, a galinha gigante é Boba Fett! E momentos depois, o mesmo acabou sendo levado até aquele local, e falou para seu amigo cuidar da princesa Leia. Porém, como ele não havia entendido muito bem, Han Solo decidiu explicá-lo de uma outra forma. E então, após ele ter sido colocado naquela máquina, infelizmente acabou virando aquela pedra.
Eu te amo. De volta com Luke, ele finalmente chegou naquele mesmo lugar. E enquanto procurava pelos seus amigos, não apenas foi separado do R2-D2, mas também acabou indo parar em um programa, chamado de Ídolos Americanos. Ao mesmo tempo, Luke também percebeu que o Darth Vader estava ali. E falava sobre o seu progresso para se tornar um mestre. E então, após ele afirmar que poderia derrotá-lo, os dois já estavam prontos para se enfrentarem. Mas antes, Darth Vader resolveu estabelecer algumas regras, e fala que não precisariam se enfrentar daquela forma. Porém, Luke resolveu prosseguir com a Batalha de Sabre de Luz. E um tempo depois, eles inesperadamente tiveram que desviar daquele carro. E em seguida voltaram a se enfrentar. Enquanto isso, Lando usava alguns de seus equipamentos para pedir reforços, e assim conseguiu neutralizar os soldados do Império. Nesse momento, aquele mesmo caçador de recompensas levava o Han Solo até a sua nave. E por mais que seus amigos fizessem algo para impedir, infelizmente acabou não sendo o suficiente. E mesmo sabendo para onde eles estavam o levando, apenas deveriam resgatá-lo em 3 anos. De volta com Luke, ele continuava tendo uma intensa batalha contra o Darth Vader. E durante isso, Luke não apenas se comportou igual a um desenho animado, mas também falou algo bastante curioso, pois daria a sua mão direita para ver aquele dia acabando rápido. E enquanto seus amigos tentavam fugir do local, e terem conseguido realizar o feito, chegamos a ter uma das melhores cenas, pois é nada menos que um dos soldados do Império, questionando se eles já conseguiram acertar alguém com aquelas armas. Ao mesmo tempo, Luke falava que jamais iria para o lado sombrio. E logo em seguida teve a sua mão direita arrancada fora. E novamente foi aconselhado que fosse para o lado sombrio da força, mas felizmente acabou se recusando a fazer isso. Até que de repente, Darth Vader decidiu revelar que era o seu verdadeiro pai. E o chamou para governarem como pai e filho, ou até mesmo como 2 amigos homens. E aparentemente queria ser bem mais do que um amigo. No entanto, Luke acabou recusando a sua proposta ao ter se jogado da plataforma. Mas felizmente, conseguiu ficar a salvo em uma daquelas antenas. Ao mesmo tempo, a princesa Leia teve uma sensação do lugar aonde Luke poderia estar. E momentos depois, eles finalmente conseguiram resgatá-lo. Luke, se for você, abane a mão direita. Não, sua mão direita. Sou eu. Mas como ainda teriam que fugir das tropas do Império, eles resolveram usar a velocidade da luz para escapar. E no final, enquanto Lando e Chewbacca iriam atrás daquele caçador de recompensas. Por que está usando as roupas do Han? É sério, assista ao filme verdadeiro. Lando está usando as roupas do Han nesta cena. Luke felizmente conseguiu arranjar uma prótese para sua mão, e terminou o episódio com alguns questionamentos sobre aquele final. De volta com a família Griffin, após a energia ter finalmente voltado, Peter revela que gostaria de assistir o Frango Robô, e como na última vez, resolveu fazer uma piada com o público daquele desenho, visto que não era tão grande assim. E com isso, Chris acabou perdendo a paciência novamente.